2024/2. Um sistema linear M por N, ou seja, por M linhas e N colunas, né? Que é um conjunto de equações lineares, seriam as linhas, com N incógnitas, seriam as colunas. Por exemplo, S igual a x menos y igual a 1, x menos e igual a 2, 2x menos y menos z igual a 4. É um sistema linear 3x3. Pode ver que tem 3 linhas, 3 equações. E 3, apesar de não parecer que tem 3 colunas, tem, porque aqui tem x, y e z. Daqui a pouco eu vou te mostrar, vou organizar. Você vai ver que vai ficar 3x3. Sobre sistemas lineares e sobre o sistema S, assinale o que for correto. 01. S é um sistema possível indeterminado. Já começou assim. Então vamos lembrar aqui de um método que é usado para determinar as raízes, na verdade, as soluções de um sistema linear. Porém, a gente acaba usando muito mais ele para analisar se o sistema tem ou não soluções e quantas são, do que para achar propriamente. Mas eu vou explicar como é que acha, porque é a partir daí que você vai lembrar o que significa cada valor. Então, basicamente, eu tenho uma matriz D. São dois tipos diferentes de matriz. D, que seria a matriz dos coeficientes do sistema linear, já vou mostrar isso na prática, tá? E tem as matrizes dx, dy, dz, quantas incógnitas forem, né? Quantas variáveis incógnitas forem, como ele chamou aqui. Que seria a matriz D com a coluna x, y, e assim vai, substituída por pelos, como eu vou falar? Elementos independentes, como eu vou falar? Vou ser informal mesmo, eu não sei o nome formal disso aqui, são os que vêm depois do igual, né? Pelos valores do outro membro. Vou colocar aqui, vou ser bem informal, valores, vou colocar aqui, ó, depois do igual, que seria o membro direito da equação, tá? Mas vou ser bem informal, porque muitas vezes é inverso, quanto mais formal você é, menos claro fica, muitas vezes, ainda mais para quem está começando a aprender. Né? Quem já está sabendo, dominando o assunto, formalidade ajuda, mas quem está começando a aprender, formalidade costuma ser acaba sendo atacando o time, jogando para o time adversário. Acaba que confunde mais do que ajuda. Então, vou ser informal aqui, ó. Depois do igual, vem aqui à direita do igual, tá? Então, basicamente são esses dois tipos de matriz. E aí vale o seguinte: as soluções do sistema, que são enuplas, que a gente fala, seriam x pontos, como fala, do coordenada xy, ou xyz, ou xyzw, depende de quantas incógnitas forem, né? Então, vou colocar aqui, ó. Para soluções do tipo x, vírgula, y, vírgula, e assim vai, z, w, tal, né? São ênuplas, né? Depende de quantas incógnitas existem. Vale que a solução x, ela é determinada pelo dx dividido pelo d. A solução y vai ser determinada por dy dividido por d. A solução z, dz dividido por d. E assim vai. Tá? Então, essa é a explicação do método que a gente vai usar para analisar e não para achar as raízes. Por quê? A partir daqui fica muito mais fácil lembrar o que significa cada coisa. Então, por exemplo, quando D é igual a zero, você não consegue achar o quê? É melhor colocar primeiro diferente de zero. Começar com D é mais fácil para aprender. Quando D é diferente de zero, não importa quanto seja dx, dy, dz, pode ser 1 milhão, 0,125, pode ser π, que seja, não importa, vai dividir por um valor que não é zero, existe uma solução, pode ser um número esdrúxulo, mas existe. Então tem uma solução e é única, ela é uma única solução, porque vai ser o dx que a gente vai encontrar dividido por esse d. Né? Quando d não é zero, é o mais fácil. Quando d não é zero, d é diferente de zero, tem um sistema
possível e determinado, também conhecido como SPI. Você vê seu professor, se você ouvir seu professor falar SPI, tem a possível, desculpa, SPD, tem a possível e determinado. O que significa isso na prática? Que o sistema possui possui uma solução e ela é única, possui uma única solução, ou seja, uma trinca XYZ ou um par XY, que seja, tem uma única solução. Agora, se o D for igual a zero, aí complica, digamos, um pouquinho mais, porque aí eu vou ter dois possíveis caminhos. Tá bom. E é, cadê? Ah, tá, não tem como eu vou fazer assim, ó. Eu não fui esperto aqui, né? Espera aí, vamos corrigir isso aqui. Isso. Agora eu crio um novo texto aqui, né? Vamos ser mais esperto. D igual a zero. Isso, agora sim. Aí, eu vou ter um caso que é um deles não dá zero. Se dx ou dy ou e assim vai, dz, se um deles não for zero, for diferente de zero, se basta um deles. O que vai acontecer na hora de calcular? Vai dar um valor aqui que não é zero. Pensa aqui nas soluções, ó, como se fosse achar soluções. Se o D é zero e um desses não for zero, vai dar tipo assim, 2 sobre zero. Tem solução? Não tem. Divisão por zero, ela, quando o valor de cima não é zero, ela não tem solução. E se fosse zero, ela teria infinita. Pensa comigo. Vamos pensar em divisão, voltar lá para o ensino fundamental. Quando eu tenho 6 por 3, por que dá 2? O que significa dar 2? Significa que existe um número que multiplicado por 3, que é o 2, que vira o 6. Pode interpretar assim. Agora, se eu tenho 6 por zero, qual que é o número que eu multiplico aqui por zero que dá 6? Nenhum. Não existe. Por isso que não tem divisão por zero nos reais, entende? Não existe. Qualquer número que você multiplica por zero dá zero. Não tem nada. Então não existe a divisão por zero. Porque não tem nenhum número que eu multiplique aqui que faz dar 6. Agora, se eu tenho zero por zero, qual o número que eu multiplico aqui que faz dar zero? Todos. Qualquer valor. Então, se isso acontece, que é alguma divisão de um valor que não é zero por zero, não tem solução. Essa é toda a ideia por trás. Assim você não vai esquecer mais esse negócio de análise. Quando é zero por zero, tem infinitas soluções, porque qualquer valor que eu multiplique ali embaixo dá o de cima. Infinitas soluções. Percebe? E quando é um valor que não é zero, ou pode até ser zero, mas aqui, quando aqui embaixo é diferente de zero, mesmo que aqui seja, o de cima pode ser zero, tem uma solução. Que é qual? É o valor que multiplicava pelo 3 que daria 6. Né? Se em cima for 0, 0 por 5. Qual é o valor que multiplica por 5 que dá 0? 0. Só tem um jeito. Então, divisão por um valor que não é zero, só tem uma resposta. Divisão de um número que não é zero por um que é zero, não tem nenhuma resposta. Divisão de zero por zero tem infinitas respostas. Basicamente, é esse, juntando com essa ideia, que dá toda essa análise. Se você entender isso, você nunca mais esquece. Tá? Então, se o dx, ou dy, ou dz for diferente de zero, vai aparecer alguma coisa diferente de zero por zero, e aí você não tem como achar aquele valor. E se você não consegue achar ou x ou y ou z, um dos elementos da resolução final, ela não existe, porque ela vai ficar com um buraco, ela não tem uma solução. Então, se qualquer um desses, se der um deles já der diferente de zero, o sistema já é impossível de achar. Tá? Então, você vai ter aí um sistema impossível. Tá? O seu professor pode chamar às vezes de SI. Tá? SI na física é sistema internacional, né? Na matemática, sistema impossível. Agora, se dx e dy e se todos, né, forem diferentes, não, se todos forem iguais a zero, se todos eles forem iguais a zero, aí eu vou ter infinitas soluções, porque vai ficar zero, o D é zero, aí eles vão ser zero também, fica tudo zero sobre zero, zero sobre zero. Então, vai ter infinitas
soluções. Tá? Sistema possível e indeterminado. Deixa eu colocar aqui, ó. Esse aqui, o SI, significa que ele não tem solução. Nenhuma. Não tem solução, não tem nenhuma solução. Já esse aqui, que é o conhecido por SPI, esse é o SPI, sistema possível indeterminado, possui, enfim, por que eu estou falando isso? Porque a questão vai falar, esse sistema tem infinitas soluções, vem falar que ele é SPI. É a mesma coisa, são infinitas soluções. Ou seja, vão ter infinitos valores, x, y, z, trincas, ou quádruplas, ou duplas x, y, que satisfazem o sistema. E você não tem ideia. Ai, ficaram duas. Tá. Resumão de análise de tema. Então, assim, isso não tem ideia de como isso aqui ajuda em outros exercícios. Todo exercício que você pode dizer para o sistema, por exemplo, intersecção entre retas, tem a ver com isso. Tá? Se você encontra infinitas soluções, você toca infinitas vezes, são retas coincidentes, uma cai em cima da outra. Se você tem uma única solução, é porque as retas se cruzam uma única vez. Né? Só que aí, quando é intersecção, às vezes pode ter somente duas soluções, né? Ou somente, porque aí não vai ser um sistema só de equações de primeiro grau, vai entrar aí segundo grau também, porque é uma circunferência. Mas tá tudo relacionado, tá? É muito legal você entender isso. Bom, entendeu isso? Então, não tem mais erro. Vamos analisar, agora vamos pôr em prática? Vamos. 0, 1. Esse é um sistema possível indeterminado. O que eu faço? Eu vou achar o D. Primeiro você começa sempre com o D. Quem que é o D? É a matriz dos coeficientes. Agora vamos colocar isso para você entender o que é isso. Matriz dos coeficientes do sistema linear. Coeficiente é o número que vem na frente da letrinha, em termos leigos, tá? É o número que vem na frente da letrinha. Por exemplo, aqui, ó, na frente do x está implícito 1, não está escrito, não está implícito 1. Na frente do y, o menos 1. No x aqui é 1, no z menos 1, aqui tem o 2 na frente do x, no y tem o menos 1, no z o menos 1, tá? Então, primeiro eu vou reescrever esse sistema para você enxergar como que ele tem 3 colunas e 3 linhas, ó. Você vai reescrever ele assim, ó, x menos y, onde não tem a variável, está faltando o z, em ordem alfabética. Agora viria o z, não tem. Você vai colocar isso, ó, mais 0z. Por quê? Porque assim você enxerga claramente quem é o coeficiente de z na primeira linha, na primeira equação, que é 0, né, que é o que vem na frente da letrinha, e não altera, porque x menos y mais 0z igual a 1 é a mesma que x menos y igual a 1, porque 0z dá 0. Tá? Mas assim você enxerga mais claramente que isso é um sistema com 3 equações, 3 incógnitas. Então, esse aqui, ó, x, aí depois não tem o y, então você coloca mais 0y, e aí vem um menos z. Você tenta colocar mais ou menos a letra embaixo da sua irmã de cima. Igual a 2. E a terceira equação tem todo mundo, né? 2x menos y menos z igual a 4. Aí você pode ver agora claramente os coeficientes. Ó, aqui é como se fosse 1, aqui é 1, menos 1, aqui é menos 1, aqui é menos 1 e menos 1. E esses valores são aqueles valores que eu chamei de valores depois do igual, tá? Então, o D agora você deve ter entendido, que é colocar os coeficientes, é a matriz dos coeficientes. Só que eu vou precisar, o dx na verdade é o determinante. Já faltou aqui. É o determinante. Será que vai caber? Ai, 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 ai. Da matriz do coeficiente. Deixa eu ver se é o jeito aqui, sem solução. Vamos ver se isso aqui tem solução, se é um SP. Aí. É o determinante da matriz do coeficiente do sistema linear. Tá? E aqui vai ser o determinante da matriz D. Vou ver assim. Aí. Substitui pelos valores depois do igual. Fechou? Então, aqui, ó, determinante, eu escrevo com essa barra simples do lado. Aí vou colocando 1, 1, 2. Menos 1, 0, menos 1. Você achou que tinha escapado de matriz só porque estava na aula de equações, né? Dedo engano. Menos 1, 0, menos 1. 0, menos 1, menos 1. Fechou? Agora aqui, como não é aula de matriz, eu vou ensinar de um jeito um pouco mais rápido, sem entrar em muito detalhe que eu fazendo devagarzinho. Vou fazer e explicar tudo, tá?
Não caiu determinante nas outras aulas da UEM, então se você está muito perdido em fazer determinante 3x3, pode até assistir uma aula no YouTube, ou na própria plataforma, se você for em plataforma, estudando por assunto, escolhe matriz ali, vai aparecer, ou no monitor você tem ali teoria, você pode pedir para gerar uma aula do assunto de determinante de matriz, tá? De ordem 3. Aí, gerar uma lista, desculpa, gerar uma aula não, gerar uma lista. E aí você tenta resolver, senão você clica lá, não sei fazer, vai aparecer a resolução e você vai ver como é que faz esse determinante. Eu vou fazer pelo. Tem um jeito de você copiar as duas primeiras colunas aqui à direita e vai cruzando assim, depois cruzando aqui, cortado para o sentido da direita para a esquerda, descendo. E aí você soma esses menos a soma desses. Tem gente que gosta de copiar as duas linhas, as duas primeiras linhas aqui embaixo e fazer direita, 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 esquerda, 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 né? Corta para a esquerda assim, diagonais principais, diagonais secundárias e paralelos e faz soma, soma secundárias e subtrai a paralela, a diagonal principal da diagonal secundária. Eu prefiro ocupar menos espaço, fazer a borboletinha, como alguns chamam, eu gosto de chamar de mosquinha, porque para mim fica essa de mosca, que é basicamente pegar de 3 em 3, ó. Então, 1 com 0 com menos 1, vai dar, multiplico, tá? 0. Aí agora eu pego, ó, paralela à diagonal principal. Esses dois, tá faltando um que é de 3 em 3, ó. Então tem que pegar aqui, paralelo pro outro lado, o terceiro elemento, que é o 0. Como tem um 0 no meio da jogada, vai dar 0 também. Então você soma com 0. Agora você pega aqui, ó, um elemento aqui, falta mais dois, que são os que estão faltando aqui, ó. 2 com menos 1 com menos 1. Menos 1 com menos 1 dá 1, vezes 2 dá 2. Então vai dar mais 2. Aí menos, abre parênteses, faz a mesma coisa com a diagonal secundária. Fazer outra cor. 0 tem um 0 aqui na jogada, então vai dar 0. Mais. Aí você pode pegar aqui, ó, tem dois elementos, menos 1 e menos 1, falta o terceiro, você pega o 1 aqui, vai ficar 1 vezes 1 dá 1, mais, aí tem um elemento aqui, tem que pegar os outros dois, que é aqui, ó, 1 e menos 1, então fica menos 1, 1 e menos 1. Dá menos com menos dá mais, é tudo 1, então vai dar mais 1. Pronto. 0 mais 0 mais... tá vendo o desenho que ficou? Parece umas asas de borboleta, pra mim parece asas de mosquito, mas tá, são essas asinhas aqui que ficam, tá vendo? 0 mais 2 dá 2, menos 0 mais 1, que dá 2, que dá 0. Vixe, se deu igual a 0, ó, é porque aqui vai dar 0 embaixo. Então tem de duas uma. Eu vou ter que olhar se o dx, se um dos d's der diferente de 0, acabou, é impossível. Agora, se der 0, você tem que ir para o outro, fazer ver se todos dão 0. Tá? Se todos derem 0, aí é possível determinado. E se apenas um já der diferente de 0, vai ficar alguma coisa diferente de 0 dividido por 0, não tem solução. Então eu vou começar com o dx. O que é o dx? É pegar o mesmo determinante com os coeficientes, só que a coluna, a do x, que é a primeira, eu troco pelos valores que estão à direita, né, depois do igual. Então, no lugar aqui do 1, 2, seria os coeficientes do x, eu coloco 1, 2, 4. E o resto é igual. Menos 1, 0, menos 1. 0, menos 1, menos 1. Tá? Vamos fazer agora já sem ficar riscando a borboletinha. 0. Ó, pega o terceiro ali, ó. Deu um 0, então vai dar 0. Aqui vai dar menos, menos dá mais, vai dar 4. Menos, aí parênteses, agora a diagonal aqui secundária. 0. Menos 1 e 1, ó. Deixa eu pegar 2 e pego o terceiro aqui desse lado. Vai dar 1. Mais. 1 aqui, pega 2 aqui. Menos 1 e 2, dá 2. Correto? Então vai dar 4, 0, 0 mais 4 dá 4, menos 0 mais 1 mais 2, que dá 3. Vai dar 1. Deixa eu só conferir se eu não errei nenhuma continha. Esse aqui também deu isso. Deu 1. Pronto, já deu 1, que é diferente de 0, que vai aqui ficar, ó, 1 sobre 0. Não tem solução, x é impossível de achar. Então, eu nunca vou achar a trinca x, y, z nenhuma, porque eu posso até encontrar valores para y e z, mas nunca vai ter um x. Então, não tem a solução é feita pelo completo, pela trinca. Então, deu 1, que já deu diferente de 0, então eu já posso falar com certeza que esse sistema aqui é impossível. Tá? Então, como já teve um dos d, x, y, z que deu diferente de 0, eu já posso nem preciso fazer os outros. Se desse 0, tem que fazer os outros. Fica para cá quem quiser fazer. Pode até ter algum que não dê 0, que dê 0, mas basta que um não dê e já é impossível. Tá? E o porquê é aquilo que eu expliquei no início da aula. Então, o sistema é impossível, ou seja, não possui soluções. Não possui solução. Tá? Zero solução.
Esse é um sistema possível e indeterminado? Não. Ele é impossível. 0, 1 está errada. 0, 2. A tripla ordenada 2, 1, 0 é solução. Não, ele não tem solução. A matriz 1 menos 1, 1, 1 menos 1, 2, 2 menos 1, 4 é a matriz com coeficiente de S. Não, já fiz a matriz com coeficiente de S. É aqui, ó. 1, 1, 2, tá certo? Menos 1 aqui é 0. Aqui ele pensou em pegar aqui, ó. Quem não sabia que era para completar com 0. Aí ia se confundir aqui. Ia pegar esse aqui. Não é essa. É essa aqui. Errado. Se a matriz dos coeficientes de um sistema linear 3 por 3 é inversível, então o sistema possui uma única solução. Sim. Você tem que lembrar aí uma propriedade de matrizes. Vamos escrevê-la aqui, porque aqui já acabou o espaço. Ficou ótimo o resumo aqui. Então estamos na 0,8. Você viu que a 0,1 foi demorada, mas a 0,2 e 0,4 foram imediatas. Graças a 0,1. Uma coisa que você tem que saber sobre. Aí vem da aula de matriz, mas eu não ensinei isso lá, então eu vou ensinar aqui. Quando. Não, uma matriz é inversível. Tem autor que usa a palavra invertível, mas eu gosto mais de inversível. Eu não sei se alguma delas está errada, me perdoe se estiver, mas já vi as duas. Uma matriz é inversível se e somente se seu determinante, o determinante de seus coeficientes, o determinante de seus coeficientes, aquele D, né? O D, não precisa for diferente de zero. O que isso implica? Esse se somente se significa o quê? Se uma matriz é inversível, eu garanto que o D não dá zero. Se alguém falar, ó, essa matriz é inversível, então eu digo, o D não dá zero. O D, desculpa, o determinante dela não dá zero. E se alguém fala o determinante dela não dá zero, eu posso falar, sim, ela é inversível, então. Então, o que acontece? Ele está me garantindo, então ele está falando assim, ó, se a matriz dos coeficientes tem uma linear 3 por 3, o D, ele está afirmando que o D é inversível, então automaticamente está me dizendo que o D é diferente de zero. Percebe? Se ele fala que é inversível, graças a essa regra aqui, você tem que saber, se uma matriz é inversível, então o seu determinante é diferente de zero, e se o determinante é diferente de zero, então ela é inversível. Então você está afirmando que ela é inversível, ele está afirmando que o D é diferente de zero, se a matriz do coeficiente é o D. E aí, se o D é diferente de zero, a gente aprendeu que o sistema é possível determinado, possui uma única solução. Então a 0,8 é verdadeira, porque se ele afirma isso, D é diferente de zero, e se D é diferente de zero, então o sistema é SPD, possui determinado, e se o sistema é SPD, significa que ele possui uma solução. Tá? Mas ele não está falando do sistema S. Observe que as perguntas seriam sobre sistemas lineares e sobre o sistema S. Esse 0,8 é sobre sistemas lineares, porque o sistema S não tem essa matriz aqui, eu garanto que não é inversível, porque o D dela deu zero. Tá? 0,8 então está correta, porque se ela for inversível, então o D é diferente de zero, então o sistema vai ter uma única solução. Olha que legal. 16. Se no lugar dos valores 1, 2, 4 tivéssemos apenas 0, ou seja, tudo à direita do igual, depois do igual fosse 0, 0, 0, isso se chama matriz, sistema homogêneo, sempre que do lado da direita for 0, 0, 0, fica o sistema homogêneo e é garantido que tem pelo menos uma solução, que é o 0, 0, 0. Observe, se aqui fosse 0, 0, 0, bastava colocar x0 com y0, daria igual a 0. x0 com z0 daria igual a 0. x0, y0, z0 daria igual a 0. Se aqui não fosse 1, 2, 4, 0, 0, 0, a solução 0, 0, 0 para x, y e z já era solução garantido. Mas aí faltam duas condições. Ou ele só tem A000, ou ele tem infinitas, né? Que é a 000 mais uma tonelada aí de soluções. Falta saber isso. Então, se no lugar dos valores 1, 2, 4 tivesse apenas o zero, fosse aqui 0, 0 e 0, teria um sistema homogêneo, correto? É o nome desse sistema quando é 0, 0, chama homogêneo. Esse seria possível determinado? Não sei. Ele pode ser ele é possível. Agora, é determinado ou indeterminado. Para isso, eu tenho que fazer o quê? Eu teria que ver o dx, dy, dz. Acho que nem tem como. Eu só sei que. Eu pus aqui. Ah, tá. O que acontece? Ele está falando que ele pegou. Ah, sim, entendi o que eu fiz. Ele está pegando essa matriz S trocando por 0, 0, 0. Só que eu já vi que o D dela deu zero. Tá? Cadê? Se eu trocasse aqui por 0, 0, 0, vamos ver o seguinte aqui, ó. Vou fazer aqui 16. Se eu trocasse por 0, 0, 0, o D continua sendo a mesma coisa, porque ele não tem interferência disso aqui.
seria esse mesmo valor aqui, porque o que vinha aqui que seria 000, aqui continuaria igual. Então D continuaria sendo zero, tá certo? Só que o dx seria calculado como? Seria pegar, ó, e pegar a primeira coluna, que era 1, 2, 4, e colocar 000, né? Porque agora seria 000 no lugar do 1, 2, 4. E aí copiaria o resto, que seria menos 1, 0, menos 1, e 0, menos 1, menos 1. Só que aí tem outra coisa que tem que saber. Sempre que uma matriz tem uma fila inteira de zeros, ou uma. Quando eu falo fila, é porque pode ser linha ou coluna. Se tiver uma linha toda de zero ou uma coluna toda de zero, eu nem preciso fazer o determinante. Se quiser, faça aí para ver. Vai dar zero com certeza. Então vai valer para o dx, para o dy, porque o dy vai ter essa segunda coluna toda zero, e vai valer para o dz, porque ele vai ter essa coluna toda zero. Então vai dar d igual a zero, dx igual a zero, dy igual a zero e dz igual a zero. Que é o quê? Essa condição aqui, ó, d igual a zero e todos os outros são iguais a zero. Então vira um SPI. Então acaba que se fosse 000, eu teria um sistema SPI, seria um sistema possível e indeterminado. Ele afirma que é possível e determinado. Então está fora. Então a única correta é a 08, portanto o gabarito é 08.